Eu sou designer e trabalho com criação há 30 anos. Todo mundo que trabalha com criação fica buscando aquele momento mágico, aquele desafiar o status quo ou desafiar o senso comum, aquele plot twist em qualquer coisa que faz. Por isso, ao falar de inspiração, eu escolhi falar de subversão, que é essa coisa que vai inverter a maneira com que a gente olha alguma coisa. Subversão, aqui, são ideias ou práticas que desafiam e transformam estruturas vigentes, desafiam o senso comum. Eu sou um criativo e nasci numa família não criativa. As profissões são as mais clássicas possíveis: mecânico, dona de casa, professor, advogado, médico, militar, auditor, geógrafo, esse tipo de coisa. E isso ficou sempre na minha cabeça. Eu tinha amigos que os pais eram artistas, músicos, arquitetos. Os outros designers eu achei que eu não era, né? Mas essa família, muito quando eu penso em inspiração que me fez virar designer, eu sempre volto para a minha infância. Em Saquarema, nos anos 80, essa família se juntava para passar feriados, etc. E muitas das minhas maiores paixões vieram desses momentos, relembrando essa infância. Está aqui minha mãe, a minha irmã vestida de odalisca, meu pai tentando fazer um churrasco ali na casa ainda improvisada. E eu aqui, que eu disse que eu e os meus primos, nessa casa de Saquarema, tinha uma caixa de areia super grande. E a gente ficava inventando cidades nessa caixa de areia. E aí eu dizia que os meus primos foram meu primeiro time criativo. E aí eu lembro que dessa época, eu sempre, quando era pequeno, eu gostava de 3 coisas. Danilo, o que você quer ser quando crescer? Eu respondia que eu queria ser manobrista de restaurante. Eu falava que eu queria ser manobrista de restaurante porque eu achava que ele tinha a oportunidade de dirigir todos os carros. Eu amava carro. Carro era coisa que eu gostava de engarrafamento. Eu conhecia carro pelo barulho. Vai estar passando um Voyage, eu sabia que era. Muitas das minhas memórias de infância, de entender aquele objeto como alguma coisa que era criativa, estava lá. Eu tinha uma coleção de carrinhos que eu ficava botando em fila um atrás do outro. Eu adoro essa foto porque nos anos 80 os carros eram muito coloridos, né? Então era isso, era algo que eu me encantava muito. E a minha primeira paixão, a minha irmã, dentro do Prêmio 88. E eu adorava o estofado xadrez, eu achava que era a coisa mais linda. Esse carro foi eleito o carro mais bonito do estacionamento do trabalho da minha mãe. Mas o primeiro carro que vem assim na minha cabeça é o Uno. E ele era chamado de botinha, ele quebrava o status quo do que era ser um carro na época, mas ele tinha uma coisa que eu achava genial, que é esse cinzeiro aqui. Não é cinzeiro super politicamente correto, mas tudo bem. Esse cinzeiro aqui, ele podia ser deslocado do painel da frente e encaixado no banco de trás. Eu falava, cara, uau, quem é que pensou isso? E aí, você conseguia mexer nos comandos sem tirar do volante. Eu falei, gente, tem alguém que pensa isso. Deve ser uma pessoa muito interessante. Então, isso é muito legal. Na infância, claro, né? Eu desenhava muitos carros, agora é a versão do Uno 85, agora é a versão do Uno 86, eu ficava desenhando esse tipo de coisa. Mas, obviamente, quando a gente pensa essa estrutura e ela é subvertida pela imaginação, a gente tem memórias de infância como isso aqui. Corrida Maluca. Corrida Maluca foi talvez o desenho que me fez despertar para várias coisas criativas que o universo do carro, né? Assim, imaginar que você pode ter um carro de pedra, um carro à prova de balas, um carro mal assombrado, um carro que é uma máquina do mal, um carro tanque, um carro aerodinâmico. E esses sonhos todos, né, quando eles ganham vida nessa subversão, vira realidade, é fantástico, né? Assim, é algo que subverte todas as relações. Então isso é uma coisa que é muito interessante. Para mim, um carro é uma máquina de sensações. E ele está aqui subvertendo a estrutura do que a gente imagina que um objeto pode ser. Segunda coisa que eu gostava. Danilo, você quer ser designer para quê? E eu falava, desenhar histórias em quadrinhos. Nunca desenhei uma história em quadrinhos, mas era o que eu queria ter feito no ocasião, porque a minha paixão eram os heróis.
quando a gente olha esses heróis clássicos, tipo esse aqui, o Lanterna Verde, na minha cabeça ele era um herói designer, porque ele tinha um anel verde, que ele podia projetar tudo que ele imaginava, né? Desde uma sandália, uma metralhadora, até um dinossauro, isso saía da cabeça dele, né? Trabalho muito com marcas, então assim, quando eu lembro as primeiras marcas que me tocavam na infância eram as marcas dos super-heróis, esses símbolos, esses emblemas, esses sistemas visuais, essa personalidade que as marcas podiam ter, mas ali os heróis falavam desses valores, dessas grandes aventuras, né? E quando a gente pensa uma estrutura de herói, que eu acho que encanta a infância de tanta gente, e a gente troca o protagonismo disso, a gente tem algo que é muito importante para a história, né? A gente teve, nesses últimos 10 anos, né, o filme do Pantera Negra, o filme da Mulher Maravilha, que trocou quem é o protagonista da história. Então não eram só homens brancos, né? Mulheres quebrando todas as bilheterias, né, assim, recordes de bilheterias, um homem negro, né, aqui até tem esse quote aqui do Ta-Nehisi Coates, que é um escritor, que ele fala, então é assim que um homem branco sempre se sentiu ao ver um filme de herói. E como é importante a gente subverter coisas, né, entender o que é um sistema e como é que você subverte. Todo herói tem um poder, né? E aí, entrando nessa viagem da história dos heróis, a gente até transcende em outros heróis que a gente tem, que tem poderes divinos e maravilhosos. Às vezes, eu acho que há um poder muito grande em capturar o espírito de um país inteiro. Esse slide tem diversas músicas. Recanto, Balancê, Divino Maravilhoso, Baby, Fatal, Fruta Gogóia, Tropicália, Vapor Barato, Índia, Folhetim, Brasil, Vaca Profana, Mamãe Coragem. A gente lê esse nome desses títulos e parece que vem a história do Brasil aqui, né, a reboque, eu estou falando da Gal, claro, né, assim, uma super heroína de um outro nível, assim, né, Fatal. Olha, ela tem uma característica de quebrar a expectativa do que uma cantora teria nos anos 60, né. É de maneira forte isso, né, que o Índia, esse álbum, ele é super censurado, né? É um trabalho gráfico super icônico da história do design do país, e ele é lançado em 1973, e ele é censurado porque ela está, de um lado, com uma tanga, e do outro lado, com o seio de fora. Imagina isso na ditadura, né? A defesa foi que, tipo, ela está representando uma indígena, então ela deveria estar assim, né? Mas os militares não deixaram, por isso que ele foi ali, o álbum foi lançado com aquele plástico azul, né? Mas a história, outra coisa que a criação me toca muito, é a história dessa aventura que os heróis propõem, ou a ousadia. Então, os heróis, para mim, são subversão da realidade, né? Você pode pensar a realidade de maneira diferente. Terceira coisa que eu gostava, aqui a gente tem um verso, vou-me embora, eu aqui volto mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Uma parte triste da história, eu perdi meu pai com 11 anos, aquela família que é para lá, né, para Saquarema, mas eu começo a reconectar com ele de novo através do carnaval, ouvindo os discos dele. Isso aqui, inclusive, é a foto da minha casa, com o disco de 75 desse verso. Eu nasci numa família de mangueirenses, que desciam de Saquarema para desfilar na Mangueira. E eu achava os sambas da Mangueira lindo. Mas acho que, como subversivo que eu sou, eu fiquei apaixonado pela Beija-Flor, que seria o oposto da Mangueira. Eu achava lindo, o samba realmente é lindo, mas aquela coisa verde e rosa é muito monótona. E a Beija-Flor, na época, nos anos 80, estava propondo recontar a história de Adão e Eva se eles tivessem acontecido na Lapa, no Rio de Janeiro. Eu achava aquilo de um sonho. Ou quando vai contar a história do futebol, começa lá na era medieval, eu acho isso fantástico. Essa história toda desse impacto que existe em torno disso, né? Carnaval, para mim, foi até objeto do meu projeto de graduação, quando eu formei em design, que são essas peças aqui que foram feitas. Mas quando a gente pensa, voltando à Mangueira aqui, fazendo honra aí que é minha família, mas quando a gente pensa o que o Carnaval é, esse arsenal enorme e eterno de revisão da nossa identidade, de a gente se olhar no espelho, tem muitas coisas que são impressionantes. Aqui é a referência do Carnaval de 2019 da Mangueira, que é Histórias para Ninar Gente Grande. A estrofe do samba vai falar: Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país, de Leci e Jamelões,
são verde-rosa as multidões. A Mangueira está propondo que são outros heróis. São os heróis de barracões que têm que estar sendo estudados, não os heróis da história. E aí é lindo, tem revisão do que significam os bandeirantes, e aí tem essa bandeira, que é uma obra de arte, que ela revê a história, revê a bandeira verde-rosa, a bandeira verde-amarela, pela verde-rosa, em vez de ordem e progresso, tem índios, negros e pobres. Essa bandeira hoje, ela sai, ela subverte, ela sai da rua e vai para a instituição, para o museu, né? Então é alguma coisa que é absolutamente subversivo do que se espera num desfile, né? Então a gente está aqui dentro de um museu, subversão de símbolos, né? Que propõem e provocam e inspiram outras coisas. Falando de carnaval, não poderia deixar a Beija-Flor de fora. Esse é o símbolo, essa imagem é a mais lembrada de todos os... quando se pensa em carnaval, né, essa é a imagem mais lembrada. E é interessante, em criação, a gente fala muito de autoria. Nessa imagem de 3 autores. O primeiro autor é o Joãozinho 30. Esse cara fantástico, né? Assim, que ele foi muito acusado no ano anterior, e tudo que ele fez na Beija-Flor, de ser acusado de exagerar no luxo. O que ele vai fazer? No desfile de 89, ele vai trocar o luxo pelo lixo. Então, ele vai propor a história de o Brasil é um país que tem muita miséria, que ele deve olhar essa miséria de frente, e ele vai trazer os excluídos para fazer um grande baile de máscaras. E nessa brincadeira, ele faz o Cristo Mendigo. O que acontece? O Cristo Mendigo é proibido. A gente tem o segundo autor aqui, Dom Eugênio Salles. Proibiu o Cristo, né? Então é interessante a gente pensar que a treta com a igreja fez aquele símbolo começar a ficar mais reconhecido, porque a conversa toda era em cima dele. E a gente tem o terceiro autor, o Laíla, que trabalhava com o João, esse que foi homenageado agora pela Beija-Flor, então ela foi campeã, mas ele é o cara que subverte. Ele coloca o pano preto, e o que acontece com o Cristo quando você coloca um plástico preto em cima, que você reconhece que é o Cristo, ele só está tapado. E aí ele vai botar faixa, que mesmo proibido ele é por nós. Então a imagem ela ganha muito mais impacto por causa disso, né? E aqui isso é um acontecimento cultural, ele está presente na música do Caetano, Reconvexo, né? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, aqui é o convite, né, disso tudo. Essa ideia de disputa na criação, de tensão, é uma subversão ao conceber, disputar, e como é que você soluciona isso? Isso é uma coisa muito contemporânea, né? A gente tem que navegar, assim, trabalhando, fazendo projetos que eles vão ser subvertidos ou que eles vão ser desafiados, né, pelo que acontece no mundo. Então, o carnaval, para mim, ele é um grande ele vai subverter muito a história, o que está acontecendo. Vai fazer a gente encarar isso de frente. O que me faz pensar que o que fica na memória tem alguma subversão, tem algum grau de subversão. Até os nossos olhares iniciais das coisas que a gente viveu na infância, né? Aqui eu falei, né, de subversão de estrutura, de realidade, de história, mas me volta à cabeça essa ideia de que um criativo numa família não criativa. E fazendo essa palestra e pensando sobre isso, parece que eu fui recolhendo diversos indícios de que talvez eu tivesse um olhar viciado até sobre a família. Será que de fato ela não é criativa? No ano passado a gente achou esse tecido que fez 100 anos agora, minha avó aprendendo a bordar. Existe uma questão geracional que é muito séria, né? Meus avós, eles puderam ser o que eles puderam ser, né? Eu já pude escolher o que fazer, mas ela tinha aptidão para ser bordadeira quando era criança. O meu avô, o mecânico, descobri mês passado um caderno que a minha mãe falou assim de uma maneira muito assim, tipo, olha o caderno do seu avô, que ele fazia o quê? Ele ficava caligrafando poesias românticas. Então era um cara que tinha um trabalho assim super bruto, mas que tinha uma caligrafia linda. Ele era romântico e calígrafo, além disso, né? Bom, meu pai, ele era um folião, ele era um médico, mas era um folião, tá ele aqui, eu tô aqui, fantasiado lá na casa de Saquarema, então ele tinha todo esse lado, que ele viajava muito. E minha mãe, que é uma professora, eu diria que ela é poeta também. Ela, no começo dos anos 2000, foi uma das redatoras do dicionário Antônio Weiss. E coube a ela de escrever o Verbete de Saudade. Esse é o Verbete de Saudade. Eu vou ler aqui. É um sentimento mais ou menos melancólico de incompletude, ligado pela memória ou a situações de privação, de presença de alguém ou de algo, de afastamento de um lugar ou coisa,
ou ausência de certas experiências e determinados prazeres já vividos e considerado para a pessoa em causa como um bem desejável. O Saramago fez uma revisão do dicionário quando ele foi lançado. Ele disse que esse dicionário era quase poesia e usou a palavra saudade para falar disso, né? Então, eu acho muito linda essa história, porque ela vai falar de um processo que eu tinha verdades talvez muito frágeis e que essas coisas, de alguma forma, inspiram a gente, né? Mesmo que a princípio a gente veja um lado da nossa família, todo mundo tem um outro lado, né? E o seu poder criativo está diretamente relacionado com você poder exercitar seu olhar de ver essas outras coisas. Então, só você ou você, pense que subversão destrava nosso olhar sobre nós, sobre as famílias, né? Você pode olhar de novo, você pode olhar o outro lado, porque eu acho que no fundo é uma crença que todos somos criativos. E a gente subverter o olhar pode fazer a gente chegar em lugares muito diferentes. É isso, muito obrigado.